Você fecha a porta do quarto como se tentasse abafar o ruído das horas que ainda latejam do lado de fora. E pela primeira vez no dia, suspira fundo. Pai, fala comigo. Você sussurra, meio cansado, meio esperançoso, esperando que alguma fresta no teto se abra e uma palavra nítida escorra como luz sobre tudo o que inquieta. Nada acontece. Nenhuma visão, nenhum calor diferente correndo pela pele. Apenas o tic-tac constante do relógio, quase zombando da pressa que você tem de colher uma resposta. Talvez alguém tenha lhe dito que quando Deus quer falar, ele explode trovões ou solta profecias coloridas. Mas a experiência de outro nível costuma ser exatamente o contrário. É o próprio silêncio que engole o ambiente, denso como neblina, sufocante como um travesseiro esquecido sobre o rosto. E a pergunta surge sem cerimônia. Se o céu não emite som, será que ele realmente está lá? Você desliza o dedo pelo celular, confere mensagens, nada de especial, fecha a Bíblia sobre a mesa, porque ler agora parece esforço inútil e sente a alma ressecar, como se as páginas estivessem vazias. Antes de concluir que foi abandonado, imagine que esse vazio também possa ser linguagem, que o silêncio seja, na verdade, um código secreto embrulhado em papel pardo, deixado à porta do seu coração. Ele pode conter algo que só germina na ausência de barulho. E talvez seja esse o primeiro ajuste de foco que Deus quer lhe oferecer. Perceber o silêncio não como prova de indiferença, mas como incubadora de algo vivo, algo em gestação debaixo do solo, onde nem mesmo você consegue enxergar. Recorde uma noite em que você orou pedindo emprego, ou cura, ou direção, e no lugar da resposta veio um adiamento. Lembre a sensação de abrir a caixa de correio emocional dia após dia e encontrá-la vazia. Pois bem, esse intervalo tem nome nas Escrituras: crescimento silencioso. Jó descobriu isso do modo mais brutal. Jó abriu os olhos em um dia comum e os fechou à noite completamente despojado. Gado, servos, filhos, saúde, reputação, tudo foi levado como folha ao vento. O que permanece, curiosamente, é o silêncio de Deus. Não há anjo trazendo consolo, não há profeta explicando equações celestiais. Há apenas cinzas, dores e perguntas que ardem como fogo no peito. Por que o Criador, tão rápido em pronunciar "haja luz", permite agora uma pausa tão longa diante do sofrimento de seu servo? A resposta não desce em letra de lei naquele momento, mas a própria história mostra. Raízes se aprofundam em períodos de pressão. A planta da fé se fortalece quando o sol desaparece e a semente precisa procurar água nas fendas mais escuras da terra. Talvez quem olhe de fora enxergue apenas rachaduras onde antes havia solo uniforme. Aparentemente é morte. Por baixo, porém, raízes se retorcem, rompem camadas duras, encontram bolsões de umidade invisíveis aos transeuntes. A alma funciona da mesma maneira. O silêncio de Deus rasga a crosta das emoções para que a confiança encontre sustento em fundamentos mais profundos do que resultados imediatos. Pense em um carvalho recém-plantado. Ninguém fotografa a raiz, nem faz postagem dizendo: "Olha como mergulha fundo". O fascínio das pessoas está no tronco robusto, na copa larga, na sombra que um dia oferece alívio a viajantes cansados. Deus, porém, observa primeiro o subterrâneo. O crescimento que interessa ao céu é invisível aos olhos apressados. Quando ele opta pelo silêncio, não está punindo, está escavando. Escava sua independência, seu orgulho, sua teologia fabricada na pressa. Escava até encontrar a rocha onde sua palavra ressoa, mesmo sem eco audível. É provável que você se reconheça em detalhes desse processo. A Bíblia pode ter se tornado leitura sem aroma, porém continua repousando no criado mudo como lembrete fiel. O relógio de Deus muda o compasso do cotidiano. Filas se alongam,
prazos se esticam, amizades se tornam raras. Tudo parece conspirar para desacelerar você, para estender a espera, o que provoca irritação e logo depois autoanálise. A pergunta, por que nada anda, se converte em o que será que preciso aprender enquanto nada anda? Quando o silêncio é divino, surgem revisões sutis de motivação. Você começa a espiar dentro do próprio peito e percebe que o desejo de progresso às vezes estava mais ligado ao aplauso alheio do que ao propósito eterno. Sem querer, experimenta a faxina interior que Jó percorreu ao longo de suas conversas com amigos. Ele levantou acusações, tentou negociar sentido, buscou manual de explicações, mas nenhuma delas se encaixou até que, estafado de si mesmo, confessou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É este ver que o silêncio procura acender. Não as pupilas naturais, mas a visão secreta, aquela que detecta a presença de Deus mesmo quando ele não pronuncia uma palavra. Uma vez despertada, essa visão jamais se fecha. Para proteger esse estágio, vale exercitar atos simples, quase infantis, porque a semente de fé se alimenta de gestos mínimos. Pegue um caderno velho e comece a registrar qualquer lampejo espiritual, mesmo que lhe pareça sem brilho. Decida atravessar um dia inteiro sem verbalizar queixas, transformando cada "estou cansado" em "estou sendo forjado". Reserve 5 minutos de silêncio absoluto, sem música, sem pedidos. Apenas permita que o coração bata no ritmo lento do relógio. Um lembrete de que a vida continua pulsando mesmo quando nada parece acontecer. Se durante essas práticas você sentir que a pergunta "por que comigo?" diminui de volume e dá lugar a "para que isto?", celebre. A raiz está mergulhando. Pode ainda não haver galhos visíveis, mas o subterrâneo vibra. Afinal, Deus nunca esculpe tronco antes de consolidar fundação. E é justamente nesse ponto, quando a poeira das expectativas assentou e o silêncio se transformou em laboratório interno, que uma nova etapa se anuncia. Há silêncios que aprofundam, outros dobram estradas inteiras. No próximo bloco, avançaremos para aquele momento em que o nada de Deus, em vez de germinar paciência, começa a empurrar você para uma curva repentina. O tipo de curva que salva destinos antes que você perceba o perigo adiante. Existe um tipo de silêncio que não aprofunda raízes, mas empurra trilhas. Ele não germina paciência, ele dobra estradas inteiras, desenha curvas que salvam futuros antes que o coração perceba o abismo à frente. Se no primeiro sinal o céu calou para fortalecer seus alicerces, agora ele cala para mudar seu rumo. E esse ajuste quase sempre dói mais do que esperar. Imagine Jonas acordando em Jope. O mar cintila, os mercados rebentam em vozes, o cheiro de peixe fresco e especiarias mistura-se ao vento salgado. No meio da rotina, um pensamento invade com nitidez cortante: levanta-te e vai a Nínive. Não há céu incendiado nem anjo bloqueando a porta, só uma ordem clara que martela a consciência como batida na madeira de um navio prestes a zarpar. Essa nitidez é a primeira evidência do redirecionamento. Deus fala tão diretamente que não deixa margem para talvez. O problema é que quando a vontade do homem bate de frente com a rota de Deus, a lógica corre para construir escapatórias. Jonas constrói a sua comprando passagem para Tarsis, a direção oposta. Faz tudo o que qualquer pessoa sensata faria. Paga o bilhete, embarca, ajeita a bagagem, fecha os olhos e tenta dormir, convencido de que distância física pode silenciar a voz interna. Mas o silêncio divino, quando ignorado, costuma transformar-se em turbulência externa. Lá fora, o mar levanta muralhas de água, barcos gemem, marinheiros correm. Dentro de Jonas, o mesmo caos, uma alma em guerra contra a bússola do propósito. A tempestade não é punição, é megafone. O céu amplifica por ondas o que o coração se recusa a ouvir.
E aqui se descortina a pedagogia desse sinal. Quando você insiste em uma rota que só atende conforto ou reputação, Deus permite que as circunstâncias trovejem até que não reste dúvida de que algo precisa mudar. Talvez você nunca tenha comprado bilhete para Tarsis, mas já experimentou o eco desse processo em códigos contemporâneos. Portas que até ontem pareciam escancaradas, de repente trancam em série. Entrevistas promissoras desaparecem sem explicação. Projetos caminham até a véspera da assinatura e evaporam. Você aperta parafusos, faz networking, ora com fervor crescente, mas o não silencioso persiste como parede invisível. Quanto mais força, mais aquele aperto no peito sussurra que a direção está errada. O apito interior do espírito, aquele que Paulo chama de árbitro da paz, soa alto, embora ninguém mais consiga ouvir. Algumas vezes, o próprio corpo denuncia a rota equivocada. Sonos quebrados, estômago travado, pensamentos acelerados, apesar de todo o esforço de relaxamento. O médico chama de ansiedade, a alma chama de desalinhamento. Não é o diabo em cada detalhe, tampouco o azar cósmico. É, muitas vezes, o céu impedindo você de chegar aonde não deve. Deus prefere ver você frustrado na praia de Jope a perdido na cidade errada, exibindo resultados brilhantes que nada têm a ver com o chamado. E porque Ele sabe que voluntariamente raramente faremos a curva, Ele instala crises catalisadoras. A tempestade de Jonas é nossa demissão inesperada, o fim abrupto de um relacionamento que se tornava ídolo, a negativa do visto que sustentava um sonho de reputação. Até o ventre do peixe, aquele lugar estreito onde nenhuma distração cabe, faz parte do script. 3 dias em solidão salina foram suficientes para que Jonas revisse cada argumento de fuga. De cabeça para baixo, sem horizonte nem relógio, ele entendeu que perguntas como "por que estou aqui?" cedem lugar a "para onde Deus deseja que eu vá?" O peixe não foi castigo, foi sala de aula marítima, incubadora de reflexão forçada. Talvez o seu peixe seja um burnout que o arrancou da mesa de escritório, obrigando-o a tratar feridas que metas trimestrais mantinham mascaradas. Talvez seja a falência de um plano minucioso que parecia ponte para status, mas escondia correntes de escravidão emocional. Quando a carreira rui ou o namoro termina, a tentação é atribuir tudo a inimigos visíveis ou invisíveis. Porém, em muitas narrativas de fé, esse colapso revela-se compaixão disfarçada. Deus viu pedregulhos à frente e, no silêncio, puxou o manche para a esquerda. Sim, a curva provocou enjoo, mas evitou colisão. Se você se encontra neste ponto de redirecionamento, algumas percepções podem ajudá-lo a cooperar com o processo. A primeira é reconhecer que insistir em bater em portas seladas só machuca os nós dos dedos. Perguntar ininterruptamente por quê serve apenas para girar em labirinto de autopiedade. Troque por "para quê?" A frase desloca a ótica do drama para a didática. Depois, sonde as motivações que sustentavam aquela rota. Muitas vezes, brilho, segurança e aplauso escondem-se por trás de discursos nobres. O silêncio de Deus despe a fantasia e revela idolatrias sutis. Perceber isso dói, mas liberta. Ao expor o desejo de agradar plateias, ele devolve você ao lugar onde basta agradar o Pai. O passo seguinte é dar pequenas respostas de obediência enquanto a direção macro ainda parece nebulosa. Jonas não saltou do navio direto em Nínive. Primeiro confessou a tripulação, depois se lançou ao mar. Mais tarde orou no ventre. Cada ato abriu espaço para o próximo. No seu dia a dia, talvez o equivalente seja telefonar para quem precisa de seu perdão, devolver algo que não lhe pertencia, cancelar compromissos que roubam tempo de oração. Micro-obediências destrancam revelações progressivas. O farol divino ilumina metro a metro, não quilômetros de uma vez. Quando por fim Jonas pisou em Nínive,
Bastou uma proclamação sucinta para desencadear arrependimento coletivo. Ironia sublime. O lugar que mais temia tornou-se o palco onde sua unção frutificou com mais intensidade. Esse é o selo de autenticidade do redirecionamento celestial. A curva não apenas corrige, ela potencializa. O ponto para o qual Deus empurra você costuma abrigar as pessoas que precisam exatamente do que só você carrega. E carregará com leveza, porque chegou ali despojado de ambições paralelas. O silêncio que desvia estradas não oferece garantias detalhadas. Ele apenas esvazia o fôlego das rotas equivocadas até que a única direção viável seja a do propósito. Talvez, neste exato momento, você esteja sentindo o vento contrário no convés. Negócios travados, amizades esfriadas, agendas canceladas. Em vez de lutar contra a maré, pergunte-se se não é hora de recolher velas e ouvir o que o céu já murmurou tantas vezes que virou tempestade. Em vez de temer o peixe, agradeça a cápsula de tempo que ele oferece para realinhar sua bússola. Deus não se diverte complicando caminhos. Ele se importa demais para deixá-lo seguir rumo a lugar nenhum. E quando, enfim, as curvas cederem em retas e você encontrar o destino que antes resistia, perceberá que o silêncio nunca foi rejeição. Foi GPS recalculando rota. Misericórdia segurando sua mão firme demais para permitir que se perdesse. Saber disso hoje prepara sua alma para um terceiro tipo de silêncio, ainda mais intrigante. Aquele que não apenas aprofunda nem somente redireciona, mas protege. Porque existem momentos em que o céu se cala para impedir tragédias invisíveis, desviando inimigos que você nem imagina ter. Sobre esse silêncio escudo, falaremos no próximo bloco, quando mergulharemos no sinal Nubla 3 e descobriremos como portas trancadas se transformam em muralhas de segurança erguidas pelo próprio Deus. Há silêncios que soam como quartos escuros, outros como curvas de estrada. E existe ainda aquele que veste armadura e ergue muralhas invisíveis para resguardar o que nem sequer sabemos estar em perigo. Quando Deus cala para proteger, o barulho que ele impede talvez seja tiro que não ouviremos, talvez seja porta que não precisaremos atravessar, talvez seja convite que pareceria promissor, mas viria impregnado de veneno. Esse sinal brilha no episódio em que um choro de bebê se mistura ao rumor do Nilo numa madrugada cheia de segredos imperiais. O decreto de Faraó rangia como lâmina. Todo recém-nascido hebreu do sexo masculino deveria ser lançado ao rio. À primeira vista, a ordem representava sentença de morte. Na ótica de Deus, tornou-se cenário de salvação discreta. Joquebede constrói um cesto de juncos, sela as frestas com betume, deposita o menino dentro, deixa a água conduzir. Nenhuma voz do céu ecoa, faça isso. Nenhum sonho confirma, dará certo. Apenas aquela quietude grave que empurra decisões desesperadas em direção à esperança. A arca em miniatura flutua, balança, segue, até encostar justamente onde a filha de Faraó costuma banhar-se. O silêncio divino não foi descaso, foi estratégia militar. Enquanto os soldados revistavam vielas, o Altíssimo escondia Moisés à vista de todos, disfarçado de frágil barquinho de palha. Esse tipo de cuidado continua acontecendo sob formas menos cinematográficas. Talvez você se lembre de uma oportunidade profissional que parecia talhada para seu currículo. Salário melhor, status alinhado a sonhos antigos, promessa de ascensão rápida. A proposta chegou, você entregou documentação, fez entrevistas, vibrou com cada fase concluída. De repente, silêncio. Nenhum retorno, nenhum motivo, apenas semanas que viraram meses. Lá na frente, quando a empresa declinou publicamente ou o setor cortou metade da equipe, você entendeu que aquela ausência de resposta tinha sido o próprio escudo de Deus.
Foi como se o cesto tivesse desviado de corredeiras invisíveis e estacionado em porto seguro que seus olhos ainda não alcançavam. Silêncios protetivos se revelam com frequência em decisões sentimentais. Um relacionamento começa, a química funciona, as fotos exibem sorrisos impecáveis, mas algo lá dentro permanece suspenso, como se a alma segurasse a respiração à espera de um sinal verde que não chega. Orar parece bater em vidro. O céu não responde nem sim nem não, apenas cala. Meses depois, surge notícia de traição, ou a vida do outro se mostra um emaranhado de feridas que não admitia tratamento. Você compreende então que o tanto de palavras que Deus não disse era justamente a cerca que ele erguia ao redor do seu futuro. Proteção antecipada raramente parece proteção quando está em curso. Parece recusa injusta, parece porta emperrada, parece atraso que machuca a autoconfiança. A mente, treinada a buscar causa imediata para toda frustração, corre a rotular esse silêncio de indiferença divina. Mas se houvesse janela aberta para enxergar um minuto além, seria possível ver as pontes quebradas que evitariam quedas fatais, os contratos rasgados que poupariam dívidas impagáveis, as amizades podadas que impediriam temporadas de manipulação. Perceba que Moisés não escapou, porque seus pais possuíam estratégia perfeita. Ele escapou porque o silêncio de Deus coreografou correntezas. O Nilo que engolia meninos tornou-se tapete que conduziu o libertador ao palácio onde receberia a educação de príncipe. Às vezes, a mesma água que ameaça afogares é a água que te leva, boiando, até o território onde dons serão lapidados. Por isso, é tão arriscado taxar o rio de inimigo antes de descobrir se não é canal camuflado. Cientistas da psicologia comportamental falam em viés retrospectivo, tendência de crer que depois que o fim de uma história se revela, seríamos capazes de tê-lo previsto desde o início. É ilusão. Ninguém que olhava Joquebede colocar o filho num cesto poderia afirmar: esse menino libertará uma nação. Da mesma forma, não é possível interpretar todo o silêncio presente com clareza de propósitos futuros. Faltam-nos pixels do panorama total. Deus, porém, assiste o filme completo em tempo eterno. Daí a confiança de calar onde quer blindar. Não é incomum que, enquanto ele ergue escudos, o inimigo se aproveite do espaço sem som para espalhar narrativas de abandono. A mente começa a cochichar. Se Deus quisesse mesmo te usar, já teria aberto o caminho. Você deve ter errado em algo essencial. Por isso, ele recolheu a voz. Quem sabe ele escolheu outra pessoa mais qualificada. Esses pensamentos parecem raciocínio lógico, mas carregam veneno subtil, pois visam a desmontar a fortaleza da fé pela via da suspeita. E fé, quando suspeita, desiste antes do bálsamo final ser derramado. Por isso, proteger-se durante o silêncio protetivo exige vigilância sobre o que você consente como verdadeiro. Se não houver evidência de abandono explícito, e nunca há, porque ele prometeu não deixar órfãos, recuse a acusação plantada pela ansiedade. Praticar confiança enquanto nada se mexe é difícil, mas não impossível. Há exercícios que funcionam como terapias de solo, mantendo a semente viva até que a chuva venha. O primeiro consiste em relembrar acontecimentos passados em que portas fechadas se revelaram salva-vidas secretas. Contar testemunhos antigos a si mesmo abastece a memória de prova contra as mentiras da solidão. O segundo exercício é manter-se disponível apesar da falta de clareza. Isso significa continuar investindo em preparo, estudo ou santidade pessoal, como se a oportunidade pudesse surgir a qualquer momento. Foi o que aconteceu com Moisés. Ao crescer no palácio, não sabia que voltaria ao deserto para libertar seu povo, mas cada lição de liderança aprendida entre egípcios tornava-se ferramenta para uso posterior. O terceiro exercício talvez seja o mais contraintuitivo: agradecer pelo desconhecido.
Gratidão não exige compreensão prévia. Ela é, em si, profecia de que o invisível já carrega bondade. Chega um momento em que o silêncio protetivo atinge clímax semelhante à tensão entre respiração e mergulho. Ou você confia que a superfície retornará, ou a mente entra em pânico. Quando esse ponto se aproxima, costuma haver sinal suave de transição. Uma paz sem motivo, um contato inesperado, uma porta que se abre no lugar oposto àquele onde batíamos. Foi o que ocorreu com a filha de Faraó. Ela aparece na narrativa sem trombetas, mas seu gesto muda o destino do bebê e, por tabela, de milhões. O cesto para no exato lugar onde mãos certas estão, e Deus se permite voltar a falar, agora por circunstâncias claras, porque a ameaça principal foi neutralizada. Talvez você esteja a centímetros da margem onde Cadete do Céu o aguarda. Talvez o telefonema que convida para a vaga distante da sua previsão chegue amanhã. Talvez a amizade que parecia perdida renasça transformada. Ou a cura venha em forma de novo médico, recém-instalado na cidade. Quando esses sinais emergirem, recorde-se de que o silêncio não foi limbo, foi sala de espera para a hora exata. E se, ainda assim, a resposta tardar, conforte-se sabendo que cada dia extra de mutismo pode equivaler a quilômetros evitados de dor. Mas como cultivar coração desperto a essa verdade no cotidiano? Aqui surge a vivência prática que fecha este bloco. Nos próximos 3 dias, e comece hoje, antes que o impulso evapore, reserve um momento fixo, talvez logo cedo ou antes de dormir, para examinar as áreas onde portas parecem trancadas. Nomeie-as em voz alta: minha saúde, meu projeto, meu relacionamento. Depois, pergunte ao espírito bem baixinho: isto é poda ou é proteção? Não espere resposta audível. Apenas registre qualquer impressão interior. No segundo dia, volte aos mesmos temas, mas agora agradeça deliberadamente pelo que ainda não entende. Pai, obrigado porque, mesmo sem clareza, creio que tua mão desenha escudos ao meu redor. Deixe que a gratidão decante o medo. No terceiro dia, escolha um ato concreto que demonstre confiança. Talvez doar algo valioso, talvez enviar mensagem de encorajamento a alguém, talvez inscrever-se num curso que prepare terreno para futuro incerto. Ação consolida a fé mais rápido do que elucubrações. Ao final desse mini percurso, perceba se o coração pulsa mais leve. Se sim, é sinal de que o silêncio protetivo começou a transformar-se em alicerce de coragem. Este é o ponto em que encerramos o terceiro sinal. Por enquanto, não há conclusão final, porque a formação da confiança não termina quando identificamos o cuidado oculto. Ela deságua na responsabilidade de cooperar com esse cuidado, estendendo-o a outros. No bloco seguinte, mergulharemos nos convites práticos que nascem dessa jornada de silêncios. Convites que desafiam você a escutar, responder e semear em quem ainda caminha tateando no escuro. É lá, no fechar de ciclo, que as palavras voltarão a subir ao céu como eco do próprio Deus em sua mente e nos corações de tantos que ainda mendigam som. Agora que percorremos as trilhas do silêncio, aquele que aprofunda, o que dobra estradas e o que protege de perigos invisíveis, talvez você sinta o coração bater num compasso diferente. Não é euforia, tampouco melancolia. É uma vibração mansa que recorda a brasa sob cinzas depois da fogueira de um acampamento. A lenha parece quase fria, mas basta soprar levemente para que o vermelho surja de novo, vivo, anunciando que o fogo não morreu. É exatamente esse sopro que quero partilhar com você antes de nos despedirmos, porque o que Deus começou a acender dentro da sua mente precisa de fôlego para continuar. Respire fundo. Ouça o ar entrar e sair, como se cada inspiração trouxesse o eco de todos os momentos em que Ele já lhe falou sem palavras. O livramento que você só entendeu anos depois, a porta que parecia atraso e virou atalho,
o não que salvou de cair no sim errado. Cada cena é centelha que se junta à brasa de agora para formar clarão capaz de iluminar dias futuros. Mas clarão algum permanece se ficar escondido em abrigo solitário. Fogo se espalha ao tocar outras superfícies. Por isso, escute com carinho o convite que chega. Ele não vem em tom de cobrança, nem soa como taxação de mérito, mas carrega peso de responsabilidade que só recai sobre quem ouviu até aqui. Se as palavras destes minutos mexeram na sua estrutura, se as histórias de Jó, Jonas e Moisés reverberaram em dimensões pessoais que ninguém além de Deus conhece, você acaba de se tornar guardião de uma tocha. Não uma tocha de holofote que busca aplauso. Uma tocha de cuidado que encontra rostos escondidos em vales de escuridão e diz: ei, existe caminho mesmo quando o céu cala. Talvez você se pergunte como, na prática, segurar essa chama sem que o vento da semana a apague. Comece marcando o território do coração. No espaço de comentários deste vídeo, escreva apenas 3 palavras: quero discernir. Essa pequena declaração não é superstição, é cumplicidade. Funciona como senha secreta que nos identifica como peregrinos da mesma jornada, espalhados geograficamente, mas unidos pelo mesmo anseio de reconhecer a voz divina, mesmo quando vem escondida em silêncios longos. Escrevendo, você sela diante do céu que está disposto a manter os ouvidos interiores abertos, mesmo quando o relógio grita que é hora de desistir. Depois de deixar sua marca, lembre-se de que todo sopro precisa de novas brasas para continuar vivo. Compartilhe este conteúdo com quem talvez esteja cambaleando justamente porque confunde silêncio com abandono. Não é marketing, é misericórdia. Pense nos contatos do seu telefone, nos grupos adormecidos das redes, no colega que se senta a 2 mesas de distância e evita falar sobre aquela dor cravada no olhar. Uma simples seta de encaminhamento pode significar lanterna em madrugada de alma. Nenhum de nós sabe quem está prestes a pular fora do barco por crer que Deus não responde. Talvez o clique que você fizer seja a voz que a tempestade deles precisava ouvir. E se deseja caminhar ainda mais perto, considere apertar o botão de inscrição e permitir que esta mesa virtual volte a se pôr à sua frente outras vezes. Cada vídeo novo chega como carta que continua a conversa, aprofunda a reflexão, ensina a reconhecer outras nuances do Deus que sussurra no pensamento. Alguns escolhem tornar-se membros do canal. Isso sustenta a estrutura que faz com que palavras atravessem cabos, antenas, algoritmos, até pousar na tela de quem está ilhado sem congregação física. Seja qual for o passo, que ele brote de gratidão, jamais de obrigação. Agora, faça uma pausa. Se puder, feche os olhos. Sinta o peso dos ombros, perceba os músculos das costas relaxarem, deixe os joelhos desacelerarem. Imagine que a sala onde está se transforme num cenáculo íntimo, sem janelas, apenas a luz suave de uma lamparina acesa no canto. A chama representa a presença que nunca dorme, mesmo quando silencia. Você se aproxima devagar, ergue as mãos, não para exigir explicações, mas para oferecer espaço. E diz baixinho, talvez só movendo os lábios: Senhor, sopra outra vez sobre a brasa e ensina-me a ouvir o que não tem som. Permaneça alguns segundos nesse lugar interno. Talvez surja a sensação de paz que não se explica. Talvez venha uma lembrança específica ou um nome de pessoa a quem ligar mais tarde. Não force. O Espírito sabe produzir pensamentos com o endereço certo quando encontra a mente desocupada de urgências. Apenas permita. Se nada aparente emergir, não rotule como vazio. Semente brota no escuro e durante a gestação parece estática. Ao abrir os olhos, mantenha a cena gravada.
Ela será lembrete nos dias em que o som do relógio substituir o sussurro divino. Quando notar que voltou a confundir silêncio com ausência, relembre o lampejo da lamparina e repita dentro do peito: quero discernir. Faça disso sua respiração espiritual. Cada inalação recolhe paciência, cada exalação solta ansiedade. Aos poucos, a mente aprende a diferenciar pausa pedagógica de abandono impossível, e o coração, antes inquieto, aprende a ancorar onde não existe maré. Chegamos ao fim da voz, mas não do diálogo. O que vem depois se passa entre você e Deus, enquanto o vídeo termina, mas a semente continua latejando. Deixo a trilha musical tocar por mais algumas voltas, suave, apenas para que a pressa não empurre você porta fora sem digerir o que ouviu. Se puder, fique até o último acorde. Deixe que a melodia funcione como ponte levadiça que fecha gradualmente, guardando dentro do castelo o tesouro recém-entregue. Quando a tela escurecer, não corra para a próxima notificação. Silêncio não morde. Silêncio conduz. E se em algum dia próximo sentir outra vez o peso dos porquês sem resposta, volte aqui. Releia os comentários. Perceba quantas vozes diferentes ecoam a mesma sede. Então recorde que o céu inteiro nunca precisou de megafones para sustentar seus filhos. Bastou sempre o mesmo sopro delicado que acende brasas em quartos anônimos, dobra rotas em portos movimentados, protege bebês em cestos improvisados. Esse sopro sopra agora, sopra amanhã, sopra enquanto houver quem, mesmo em ruído ensurdecedor de mundo, se atreva a escrever em meia dúzia de letras a oração mais curta e talvez mais poderosa que já fizemos juntos. Quero discernir. Não esqueça de deixar um gostei no vídeo clicando no joinha e que o Pai lhe conceda ouvidos afinados, passos obedientes e paz que não dependa de ruído algum. Até onde o silêncio nos reencontrar,